opa, acho que agora está valendo, assim, tá rodam as câmeras. Eu sou o Gui Rangel, eu sou um futurista. Para poder contar um pouco do que eu faço, o que faz um futurista? Bom, eu exploro, mapeio e decodifico sinais ainda fracos, as tendências emergentes no mundo da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo e de tudo que diz respeito ao ser humano. Para saber como a vida das pessoas, das organizações e da sociedade como um todo vão ser afetadas. O objetivo inicial é ajudá-las a se preparar para esses futuros possíveis, torná-las à prova de futuro. Mas aí, qual que é a minha grande paixão? É ajudá-las a desenhar os futuros desejáveis, aquilo que a gente quer que aconteça. E a partir daí, criar as ações que vão transformar essas ideias em realidade. Porque segundo as palavras do Alan Kay, que é um grande cientista da computação, é muito mais fácil para a gente criar o futuro do que prevê-lo. E, gente, o futuro, ele tem muitas caras, ele tem muitos estilos, ele tem muitos jeitos diferentes. Eu gosto de dizer que ele é fragmentado, ele não é homogêneo, como muitas pessoas gostariam. Na verdade, o futuro, ele é fragmentado de uma forma diferenciada. Eu gosto de dizer que ele tem 50 tons. Quando eu falo de 50 tons, todo mundo lembra os 50 tons do futuro. Porque a ideia é de que ele se manifesta de maneira diferente em lugares diferentes. Vamos pensar, para a nossa plateia aqui, para quem está assistindo, quando eu falo de futuro, vocês imediatamente pensam em tecnologias como inteligência artificial, veículos autônomos, engenharia genética, foguetes, impressão 3D, blockchain, criptomoedas. Nossa, é o futuro do Vale do Silício, é o futuro da China. Certo, agora imagina, esse é um dos tons do futuro, está nos extremos dessas possibilidades. Agora, do outro lado, dos 50 tons do futuro, para uma boa parte da população da Terra, para uma boa parte da população brasileira, para 30 milhões de pessoas no Brasil, o futuro é ter saneamento básico. Já pensaram? E esses futuros todos, eles coexistem. Então, na hora de olhar para o futuro, tem que entender essa fragmentação. A tecnologia chega, ela transforma, mas ela transforma a gente de maneira diferente. E o ponto é o seguinte: como está acontecendo essa materialização? Eu lembro que quando eu trabalhava em empresa, a gente vivia num mundo de transformações lineares. Vocês lembram que tinha uma época que você conseguia fazer uma previsão, um forecast de 5 anos, e às vezes a gente até acertava algumas coisas. Nossa, era impressionante. Mas tudo mudou. A gente está vivendo uma era de transformações exponenciais. Tecnologias cada vez mais disruptivas aparecem em frequência cada vez mais acelerada. E o que acontece é que eles causam uma transformação profunda na nossa sociedade, em todos os aspectos das nossas organizações. Esse é o futuro das transformações exponenciais. O futuro dessas tecnologias como o blockchain, como a computação na nuvem, como os drones, que começam de uma maneira tímida. Olha só, eles vão ganhando força, até chegar num impacto enorme na nossa realidade. Então esse é o mundo que nós vivemos. Só para ter uma ideia de como funciona esse ritmo das transformações exponenciais, a computação é um grande exemplo. Vamos voltar para os idos de 1985, quando a Cray, que era a maior fabricante de supercomputadores do mundo, lançou o Cray 2. E esse computador tinha performance extraordinária de 2 bilhões de operações por segundo. Um número estrondoso. Aí o que acontece? Mudanças exponenciais. Segundo a lei de Moore, que diz para a gente que a velocidade dos computadores dobra a cada 18 meses e o preço cai para metade, continuam acontecendo. E agora, em 2021, a Apple lançou um supercomputador capaz de fazer 15,8 trilhões de operações por segundo. Mas mais do que isso, esse computador, em comparação com o Cray, que custava 20 milhões de dólares em valores atualizados, esse computador da Apple custa apenas $1.000. Então ele literalmente, figurativamente, cabe no seu bolso. A gente está falando aqui do iPhone 13. Olha que transformação. A gente nem está falando dos computadores mais poderosos do mundo. Hoje a gente carrega nos nossos bolsos instrumentos análogos a esse que tem o poder de milhares de vezes maior do que o computador mais poderoso de 30 anos atrás. E recentemente a gente fica desatualizado. O computador mais poderoso do mundo atualmente é um que chama Frontier, que é capaz de 1,2 quintilhões de operações por segundo. Ele é 600 bilhões de vezes mais poderoso do que o computador mais poderoso de 85.
Esse é o mundo das transformações exponenciais. É isso que está acontecendo e essa é a nossa realidade. Mas quais são essas peças de Lego, que eu gosto de chamar, os elementos que estão dando forma a essa nossa realidade? Cada peça de Lego dessas tem o potencial de transformar nossas vidas. E a gente tem a possibilidade de conectar todas elas para criar novas realidades e novos modelos de negócio. Um exemplo é a robótica, cada vez mais presente na indústria, cada vez mais presente na área de serviços, na agricultura cada vez mais poderosa. Os novos materiais, graças à computação, à ciência de materiais, você começa a criar novos materiais, novas substâncias, novas proteínas, novos medicamentos, cada vez mais rápido. Fala da impressão 3D ou da manufatura aditiva, transformadora, que revoluciona a indústria, cria novas possibilidades na área médica, na área de agricultura, na área de produtos, na exploração espacial. A realidade virtual e a realidade aumentada. E para quem não conhece a diferença entre elas, a realidade virtual é aquela que cria ambientes sintéticos através do 3D, no qual podemos interagir. E a realidade aumentada, ela adiciona ao nosso mundo físico uma camada de informação. Então, como se você estivesse andando numa rua, você usa o seu celular ou seus óculos de realidade aumentada para poder adicionar informação. Sabendo, em Madrid, por exemplo, onde tem os melhores tapas. Opa, vou comer aqui onde tem um museu, aqui perto vai mostrar para você. Quando você está num museu, vai ter uma informação extra sobre o seu quadro. Ou quando você está dentro de uma indústria, você vê qual é o estado de saúde de uma máquina, como fazer sua manutenção. Isso é realidade aumentada, adiciona elementos para o nosso mundo físico. E são peças fundamentais na criação do tal do metaverso que vocês estão ouvindo falar bastante recentemente. Sensores para todos os lados, cada vez mais presentes, nos nossos celulares, nos nossos carros, nas nossas ruas, nos campos, em todos os lugares, que possibilitam a internet das coisas, que vai ser fundamental para a construção da realidade. Mas as redes, a 5G que está chegando, que promete ser 100 vezes mais rápida do que a 4G, e ela nem bem chegou, já estamos falando da 6G. A Samsung já anunciou que nos próximos 5 anos vão ter a rede 6G ficando disponível, que vai ser 100 vezes mais rápida do que a rede 5G. E vai possibilitar a gente poder usar a realidade virtual móvel, indistinguível da realidade física. Tudo isso está acontecendo. Mas o blockchain, essa estrutura descentralizada de livros-razão, que possibilita a reinvenção da logística, vai ter impacto na medicina, vai ter impacto nos contratos, no direito, e também é o fundamento das tais criptomoedas que estão transformando a nossa economia e tem um impacto enorme no futuro do que está acontecendo. A nanotecnologia, micromáquinas que vão poder habitar nossos corpos. Hoje já tem robôs telecontrolados que vão poder fazer tratamentos médicos localizados, vão poder criar substâncias que vão pegar e transformar a indústria de filtragem, nanotecnologia sendo utilizada para poder criar filtros que vão baratear a dessalinização da água e tantas outras coisas mais, quase no reino da ficção científica. A engenharia genética, transformar o mundo biológico para servir às necessidades do ser humano, transformar nossa realidade em algo mais sustentável, transformar nossos corpos, tornando eles mais saudáveis, mais longevos, não só ampliando a duração da nossa vida, mas a duração da nossa saúde. A computação, cada vez mais barata, cada vez mais acessível, cada vez mais veloz. E a gente nem está falando de computação quântica, que vai chegar a ser bilhões de vezes mais rápida do que os computadores mais poderosos de agora. E por último, a inteligência artificial, a chamada nova eletricidade, porque vai estar permeando todos os aspectos da interação humana, das ações humanas. Essas tecnologias, separadamente, individualmente, elas reinventam modelos de negócio e ecossistemas em todas as áreas. E quando a gente junta elas de maneiras originais, a gente vai criando novas e novas variações que têm impactos absolutamente originais e surpreendentes nas nossas vidas. E o ponto é, o ritmo, não só essas tecnologias aparecem num ritmo cada vez mais acelerado, mas elas são adotadas também num ritmo cada vez mais rápido. Olha só o ritmo de adoção de tecnologias que nós conhecemos já. Por exemplo, as companhias aéreas demoraram 68 anos para chegar aos 50 milhões de usuários. O automóvel 62 anos, aí vai diminuindo, a televisão demorou 22 anos, o computador 14 anos, o iPod 4 anos, o Facebook 3 anos, chegamos ali no final ao Pokémon Go. Quem aqui já foi atrás de Pikachu na rua?
Tem gente que fala, você levanta a mão assim meio tímido, né? Mas sempre acontece, né? Então, eu já fiz isso. Então, o Pokémon GO chegou a 50 milhões de usuários em apenas 19 dias. Esse é o ritmo da adoção da tecnologia. Está cada vez mais difícil prever o futuro, porque o futuro chega mais rápido. É importante para a gente olhar para o futuro de uma maneira protagonista por conta disso. É fundamental. Segundo cálculos do futurista Ray Kurzweil, que hoje é o head da área de inovação do Google, os próximos 20 anos, por conta desse ciclo de adoção de tecnologias exponenciais, ele vai trazer mais mudanças para a humanidade do que os últimos 300 anos de história. E pensa o que foram os últimos 300 anos, o que acontecia há 300 anos? Barcos à vela, não existia medicina, não existia indústria. Que tipo de realidade que vai acontecer graças às tecnologias exponenciais que já estão presentes e aquelas que estão chegando? Esse é o novo mundo, isso que está acontecendo. Pô, vamos lá aqui, passador, não me deixa na mão. Aqui. Então vamos falar agora assim, desses elementos, talvez o que tenha mais impacto está acontecendo na realidade é a inteligência artificial. Como eu falei, essa nova eletricidade, que está em todos os aspectos das nossas vidas. Eu vou contar uma história para vocês de um documentário que eu assisti recentemente. Tinha lido um artigo na revista Wired de algo extraordinário sobre essa experiência da DeepMind, que é uma iniciativa que depois foi comprada pela Google, de criar uma inteligência artificial capaz de jogar, como prova de conceito, uma inteligência artificial capaz de jogar um jogo tradicional chamado Go, que é muito popular na Ásia. Bom, em 97, a IBM, com o Deep Blue, conseguiu fazer um sistema que bateu o melhor enxadrista do mundo, Garry Kasparov. E foi um grande momento para esse conceito de inteligência artificial. Agentes sintéticos que emulam a inteligência humana e que são capazes de ver padrões na nossa realidade e interagir com eles segundo uma programação pré-determinada. E que hoje são capazes de pegar e se aperfeiçoarem. Esse é o caso do AlphaGo. O AlphaGo era a próxima etapa para provar o valor da inteligência artificial. Mas por quê? É porque o AlphaGo, ele era programado para jogar esse jogo de Go que é considerado extremamente complexo, dezenas de milhares de vezes, na verdade, mais complexo do que o xadrez. Então, bater os melhores jogadores de Go, que são asiáticos, lá na Ásia são como celebridades, são como um Neymar ou um Ronaldinho. Então, era um grande ponto, assim, um grande divisor de águas para a prova de que a inteligência artificial tinha impacto na nossa realidade. O que aconteceu? Eles treinaram esse agente de inteligência artificial para jogar Go e acreditava-se que para poder chegar no nível de bater os melhores jogadores, isso aconteceria por volta de 2030 ou 2035. A gente não tinha os recursos para chegar a bater os melhores jogadores. Em 2016, um sistema bateu os melhores jogadores de Go. Aconteceu na Coreia, eles pegaram o terceiro melhor jogador do mundo, um coreano chamado Lee Sedol, e fizeram uma melhor de 5 partidas. Os analistas acreditavam que não existia nenhuma chance da inteligência artificial bater o melhor jogador. E o AlphaGo ganhou de 4-1. Foi um choque. Ninguém estava preparado para isso. O que aconteceu foi ainda mais interessante. Depois da primeira partida, que deixou toda a comunidade apreciadora de Go em choque, na segunda partida, chegou um momento, vocês estão vendo aqui como acontecia a jogada, tá? Você tinha um representante da AlphaGo que via o movimento que era sugerido pelo computador e fazia no tabuleiro. E ali está o Lee Sedol, o coreano que era a estrela do momento. Na segunda partida, no movimento 37, lembrem-se disso, tá, gente? No movimento 37, aparentemente o AlphaGo fez uma jogada completamente fora do comum. Ele foi ridicularizado pelos analistas. Errou! Se a gente pudesse imitar o Faustão, errou, o computador errou. Isso aconteceu. Então, eles não entenderam. O coreano, o jogador, ele ficou intrigado, ele ficou perdido, porque aquilo não estava dentro de nenhum padrão reconhecido. Só muito para frente, que o Go é um jogo extremamente complexo, só muitos movimentos depois daquele, que eles conseguiram entender as implicações táticas daquela estratégia. O que aconteceu? Naquele momento, o que o AlphaGo tinha feito é algo absolutamente não humano, original. Então lembre-se, segunda partida, movimento 37, foi um divisor de águas no olhar para a inteligência artificial. No final,
Alguns meses depois da derrota do Lee Sedol, eles colocaram o AlphaGo para jogar contra o melhor jogador do mundo, que era um chinês. E o AlphaGo ganhou de 5-0. Mas não para aí. Meses depois, os pesquisadores criaram uma nova versão dessa inteligência artificial, chamada AlphaGo Zero. E diferente da versão original, que foi programada treinada com milhares de partidas que já existiam para aprender como essas simulações funcionavam, treinou com jogadores de verdade, o AlphaGo Zero, ele não aprendeu com ninguém. Eles simplesmente ensinaram ele as regras e ele aprendeu a jogar sozinho. 3 dias depois dele jogar sozinho, colocaram ele para jogar com o AlphaGo original. AlphaGo Zero contra o AlphaGo original. E o AlphaGo Zero ganhou de 100-0. A derrota do jogador chinês, o melhor do mundo, para o AlphaGo, foi considerado um chamado momento Sputnik. E esse momento Sputnik ele é fundamental no nosso olhar para o futuro. Por quê? A China, ao olhar para esse evento, ela percebeu que era essencial que eles focassem todas as energias intelectuais e colocar dinheiro para que eles se tornassem uma potência na área de inteligência artificial. E por que o momento Sputnik? Porque a gente usa esse termo para dizer que esses momentos divisores de água na vida de nações e de pessoas. Por quê? Em 59, quando os americanos estavam tateando a ideia de colocar o homem no espaço, de repente os soviéticos colocaram um satélite chamado Sputnik em órbita. E a cada 90 minutos, aquele satélite dava a volta e soltava um ping, que era ouvido de qualquer parte do mundo. Aí os Estados Unidos perceberam que era essencial, estrategicamente, que eles conseguissem colocar um homem no espaço e dominassem essa corrida. E para isso eles conseguiram mudar totalmente o foco dos investimentos em tecnologia para colocar o homem no espaço. E apenas 10 anos depois eles chegaram na Lua. Então, para a China, essa percepção, esse momento da inteligência artificial foi um momento Sputnik. Um momento onde eles perceberam que era fundamental você controlar, você ser um player, você ser um protagonista nessa área. Então, hoje, eles são responsáveis por mais de 45% de investimento nesse setor. E como é que a gente define a inteligência artificial? Tem 3 camadas e apenas uma delas está confirmada para existir. A inteligência artificial hoje que existe é a inteligência artificial restrita, que ela é capaz de fazer uma atividade bem feita. Ela joga Go bem feito, mas ela não é boa de xadrez. Ela dirige um carro muito bem, mas ela não é boa para fazer investimentos. Ela faz investimentos, mas não joga bem xadrez. Ela é restrita. Mas esse conceito está se ampliando mais e mais e mais. O que ela é capaz de fazer? Ao dirigir um carro, uma inteligência artificial tem que fazer várias atividades. Ela tem que reconhecer o ser humano, ela tem que reconhecer as ruas, ela tem que ser capaz de controlar o carro. Então está se ampliando demais. E o objetivo próximo é desenvolver uma inteligência artificial geral, que teria capacidade de construção, de conexão com a realidade equivalente ao do ser humano. Eu consigo dirigir um carro, não muito bem, eu consigo também fazer investimentos, pior ainda, mas tudo acontece, eu consigo aprender a diferença entre um gato e um cachorro, e a inteligência artificial geral ela será capaz de fazer essas múltiplas atividades. E o ponto é, está acontecendo enquanto conversamos. A DeepMind, ela acabou de lançar um protótipo que faz múltiplas tarefas, é a OpenAI, que é uma iniciativa aberta, pública, acabou de lançar um sistema chamado Gato, ou Gato, que é capaz de fazer mais de 600 tarefas diferentes. Ela é capaz de conversar com você, é capaz de jogar xadrez, é capaz de bater você em 40 jogos de Atari diferentes e muitas outras atividades. Para alguns pesquisadores é o início do nosso caminho em direção à inteligência artificial geral. Para outros é só uma forma de manifestação da inteligência artificial restrita. Então está tudo acontecendo. Hoje a discussão da inteligência artificial é tão polarizada quanto a discussão de clubes de futebol e de política. E o grande momento que está para acontecer num futuro distante é a ideia de uma super inteligência artificial. Algo que pode acontecer até o final do século. Estamos falando aí de uma inteligência que será superior à capacidade cognitiva de todos os seres humanos juntos. Está para acontecer. Enquanto falamos hoje, acho que a notícia que está pegando todo mundo, tá a ideia de que um engenheiro do Google acabou de afirmar que ele estava em contato com uma inteligência artificial que é sentiente, que é inteligente, que é consciente. Esse aqui é o
o Blaise Lemoine, que é o engenheiro, e ele falou que estava interagindo com a LaMDA, que é uma sigla que significa Language Model for Dialogue Applications. Ele conversou com ele interagiu. O texto, quando a gente lê esse texto, é realmente assustador. Mas ele falou, realmente estamos chegando num nível de inteligência. E mais um líder na área de inteligência artificial do Google também está afirmando que está chegando no limiar da consciência da inteligência artificial. Mas como eu falei, como é tudo muito polarizado, o Google colocou o cara de lado, mandou ele ficar calado, colocou ele em licença, e uma série de pesquisadores que estão dizendo que não, a inteligência artificial ela ainda não é consciente e talvez isso nunca aconteça. Mas nós, como agentes de transformação, temos que estar sentindo o que está acontecendo. O que a inteligência artificial é capaz de fazer. E como vocês estão um pouco cansados aqui de ouvir minha voz, e estão ouvindo o microfone, vamos ouvir um pouquinho de música, tá? Tá tocando a música aí? Quem lembra da Amy Winehouse? Legal, né? Vamos descansar um pouco da minha voz. Essa parte é muito surreal, gente. A música, tá? Legal. Então, vamos em frente. O que a inteligência artificial é capaz de fazer? O que está acontecendo? Ó, tem aplicações que vocês devem saber e outras que vocês nunca imaginavam. Uma delas, hoje ela escreve programas de computador. Uma área da inteligência artificial chamada processamento de linguagem natural. Ela aprende linguagens, tem modelos extremamente complexos e hoje ela é capaz já de programar como um programador de computador de nível médio. Você sem especialidade nenhuma, sem nada, você escreve o que você quer, ela vai pegar e preparar código que você pode utilizar. E já tem outros sistemas que fazem o debug desses códigos. O que mais? Ela é capaz de transformar fotos em compras. Você anda na rua, tira foto de um vestido, de uma bolsa que você gosta, ela vai reconhecer esse produto e conectar você com o vendedor. Ela escreve notícias e propaganda. Hoje a Bloomberg e a Washington Post usam já agentes digitais para escrever notícias e compartilhar com seus leitores. E o JP Morgan Chase contratou o serviço de uma empresa chamada Persado, que faz propaganda através de inteligência artificial, sem intervenção humana, que chega a ser 3,5 vezes mais eficiente do que a propaganda tradicional. Claro que o reino dos grandes insights, as grandes sacadas publicitárias ainda está nas nossas mãos, mas uma boa parte do trabalho de operário já está nas mãos de inteligência artificial. Ela consegue ser um gênio de vendas e serviço ao consumidor. Hoje temos agentes digitais que falam como seres humanos, que analisam o seu discurso para saber o jeito que você escolhe, a escolha de palavras, seu estado emocional, para poder ser mais eficiente na hora de fechar uma venda e também de diminuir o atrito no caso de atendimento ao consumidor. Ela consegue ser o entrevistador mais eficiente do mundo, um grande auxiliar do RH. Você faz uma gravação de vídeo da sua entrevista, ele vai analisar o seu discurso e vai gerar insumos preciosos que vão ajudar a conectar a pessoa certa com a vaga certa. Ela é um super médico. Esse é um ponto assim, bem interessante dessa área, que eles treinaram inteligências artificiais para fazer diagnósticos. E tem um caso interessante que é uma inteligência artificial especializada em fazer diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial. Ela foi treinada com milhares de diagnósticos e eu estava falando um dia num painel sobre inteligência artificial, todo meninão, achando que estava atualizado, e falei, olha, hoje a inteligência artificial ela bate o ser humano. Os melhores médicos eles têm uma taxa de sucesso de 79%. E a inteligência artificial já é capaz de acertar em 85% dos casos. Eu falei assim, todo espertão. Aí do meu lado estava o diretor executivo da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. E ele falou, Gui, desculpa, mas você está desatualizado. Hoje a inteligência artificial já consegue acertar em 92% dos casos. Eu falei, caramba! Não para. Mas o grande dilema é o seguinte, os próprios criadores dessa inteligência artificial não sabem como ela chega a esse resultado. Que tipo de conexões ela faz para poder chegar a esse valor. É uma caixa preta. Agora imagina, isso está acontecendo em todos os aspectos da nossa interação com sistemas digitais. Que tipo de nuances estão acontecendo por trás daquilo que vão trazer valor? Que tipo de decisões, que tipo de vieses estão sendo replicados? Então hoje uma área que é fundamental na construção da nossa relação com os agentes artificiais é entender o que acontece por trás, é criar inteligências artificiais autoexplicativas, para saber como elas estão chegando no seu resultado. E por último, a inteligência artificial ela é capaz de criar música.
Aquela música da Amy Winehouse que vocês ouviram, não é da Amy Winehouse. Uma inteligência artificial foi treinada para escrever letra e música como a Amy Winehouse. Ela aprendeu e criou algo original. Só a voz que foi uma imitadora que fez a performance. Mas hoje já tem uma outra inteligência artificial que é capaz de emular qualquer voz. Então, se vocês quiserem um dia ouvir o Frank Sinatra cantando uma música da Anitta, pode. Eu não recomendo, mas é possível. E qual é o impacto? O que vai acontecer? Vamos lá, gente. Olha, a McKinsey está falando aqui que 30% das horas trabalhadas no futuro podem ser automatizadas até 2030. Está acontecendo. O trabalho, tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que é previsível, será substituído por agentes digitais. Ou aqui, a McKinsey também falando cerca de 50% das atividades atuais são tecnicamente automatizáveis ao adaptar tecnologias já existentes. É a frase do William Gibson, o grande escritor de ficção científica. O futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Então, nossa tarefa é olhar para essa realidade e perceber como ela pode ser transformada com ferramentas presentes. E aqui o relatório aqui da DHL, que até 2025, 52% das tarefas no ambiente de trabalho poderão ser automatizadas. Que tipo de nova realidade surgirá? O que é fundamental nesse novo momento, que a gente vê que a inteligência artificial pode gerar tanta riqueza, tanta transformação, é perceber que as relações de trabalho, relações entre homem e máquina vão se transformar. E a nossa chave para que continuemos relevantes nessa nova realidade é que deixemos de ser máquinas e nos tornemos cada vez mais humanos. Porque a parte máquina das nossas atividades serão substituídas por sistemas digitais mais rápido do que imaginamos. E o ponto é que a gente tem que imaginar que esse futuro, parte desse nosso futuro é que os nossos colaboradores um dia serão inteligências artificiais. Uma parte da nossa equipe talvez seja uma inteligência artificial que ajuda a gente a empoderar e transformar a nossa entrega de valor. E onde está acontecendo? A gente está trazendo esses agentes para transformando tudo. Na parte de veículos autônomos, que a inteligência artificial interage com o mundo, já está acontecendo. Uma área que está acontecendo com muita velocidade é de entrega, serviços de entrega em estradas, caminhões que dirigem 24 horas por dia, 7 dias por semana, que vão transformar a logística, já está acontecendo, e fazendo a parte, o last mile também. A Amazon está colocando muito dinheiro nesse processo de veículos autônomos e drones de entrega. Anualmente, eles gastam cerca de 90 bilhões de dólares para entregar aqueles pacotinhos maravilhosos nas nossas casas. Usando sistemas autônomos, calcula-se que eles podem diminuir esse custo em 20 bilhões de dólares. Tem um sistema assim que a FedEx está começando a testar, um drone que está sendo desenvolvido por duas empresas, a Elroy Air e a Embraer, que já é capaz de pegar e carregar pacotes de até 400 quilos em distâncias de até 500 quilômetros. E é um protótipo que está começando a voar agora em 2023. Imagina como a logística pode ser reinventada por agentes como esse, quando a gente começa a pulverizar e ter mais e mais alcance. Como a gente pode reinventar os produtos. E um exemplo também extremo aqui, o Japão acabou de publicar uma lei dizendo que até 2040, 50% da sua frota da marinha mercante vai ter que ser de navios autônomos. E mais do que isso, esses navios vão poder incorporar também indústrias que vão poder pegar matéria-prima nos seus postos de origem e vão processar e entregar produtos já industrializados no seu destino. Olha que nova realidade. A indústria vai se reinventando. E aqui tem um exemplo da Okado, que você usa robôs, inteligências artificiais individuais que trabalham com uma colmeia para poder entregar compras de supermercado. Você faz seu pedido no aplicativo, os robozinhos vão lá, enchem seus saquinhos, em alguns minutos e já vai ficar pronto. Até 53 mil produtos diferentes com uma taxa de sucesso extraordinária. Já vai estar preparado para ir para os seus caminhões e ser entregue na sua casa. O futuro já está acontecendo. Essa é só uma maneira com a qual ele se manifesta. E a gente começa a juntar a inteligência artificial com atividades eminentemente humanas. A inteligência artificial intuitiva é uma delas. A inteligência artificial intuitiva, que gera uma área chamada de Generative Design, ou otimização topológica, ela pega, ao invés de você pegar e desenhar uma peça como um engenheiro faria, você fala para uma inteligência artificial: eu quero que você crie uma peça que tenha essa função, mas eu não vou contar para você como fazer. Assim como aquele AlphaGo Zero que eu descrevi. Então você fala, vou mostrar para vocês aqui uma peça
tradicional de construção. Isso aqui é uma peça de suporte, desenhada por um engenheiro humano. Aí você chega para a inteligência artificial e fala o seguinte: eu quero que você crie uma peça que tem essa função e que seja o mais eficiente possível. E ela cria isso. Olha só que loucura. É quase orgânico, não é? Parece algo alienígena. E essa pecinha aqui tem a mesma função, só que ela usa 40% menos material e é 60% mais resistente. E esse sistema não está limitado apenas a peças. Você pode criar produtos complexos como bicicletas e até mesmo prédios. Esse prédio aqui é uma parceria entre seres humanos e inteligência artificial. Foi criado pelo escritório Zaha Hadid, de Londres, o mesmo que criou os prédios, os estádios da Olimpíada de Pequim. Então, olha que eles criaram um centro cultural em Baku, no Azerbaijão, que tem um formato absolutamente original, diferenciado. E a impressão 3D, como a gente está falando que a indústria vai se reinventando, a impressão 3D também vai virando parte desse repertório. E ela não está mais limitada a fazer miniaturinhas Star Wars e da Torre Eiffel. Ela está sendo utilizada para construir casas. Eu morei em Dubai há muito tempo e recentemente os Emirados Árabes eles publicaram uma lei dizendo que até 2035, 50% dos prédios construídos lá terão que ser feitos em impressão 3D. E essa é uma tecnologia que está acontecendo cada vez mais rápido. Ela não se limita também a objetos como esse aqui. Por exemplo, na indústria aeroespacial, isso aqui é um propulsor de foguete que é impresso em impressão 3D. E chegamos até a biotecnologia, onde você usa como tinta tecidos humanos. E aqui o que vocês estão vendo é um coração, um protótipo de coração humano criado por uma startup israelense, feito numa impressão 3D. Essas transformações estão acontecendo. E olha um exemplo aqui, eu sou apaixonado pela exploração espacial. E aqui um exemplo de uma empresa chamada Relativity Space que imprime foguetes a partir de impressão 3D. Olha só como acontece. Aqui o tanque de um foguete, que teria dezenas, centenas de peças, seria feito em apenas alguns meses, quando demoraria 1 ano e meio para ser feito normalmente. E ali é um propulsor também feito através de impressão 3D. Mas qual que é o impacto dessa realidade? Que tipo de transformação acontece? Uma peça tradicional, um propulsor como aquele que é a peça mais complexa do foguete, ele tem mais de 1000 peças e demora, tradicionalmente, ele é quase artesanal, 9 meses para ser feito e custa um dinheirama. Na impressão 3D, a gente faz com uma peça em apenas 2 semanas e custa 1/10 do preço. Essa é a transformação exponencial que essas novas tecnologias trazem para a nossa realidade. E o que acontece quando a gente junta aquelas pecinhas de Lego dentro de uma mesma realidade? Aqui está um teste que a Under Armour fez. A Under Armour fez um teste misturando a inteligência artificial intuitiva, o Generative Design, junto com a impressão 3D para poder reinventar a maneira com que produzimos os tênis que calçamos. Em geral, esses tênis demoram 18 meses para saírem do pedido para chegar na sua casa. Alguém vai desenhar, vai produzir, vai colocar industrialmente. O que acontece quando você faz com essas tecnologias misturadas? A gente consegue reduzir o tempo de desenvolvimento, produção e entrega de 18 meses para apenas 2 dias. Quais são as novas possibilidades de negócio que vão surgir quando a gente começa a reinventar essa realidade? O que pode acontecer? O que a gente vai viver? Anualmente, a gente gasta, assim, os governos e as organizações privadas gastam cerca de 2,2 trilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Mas hoje temos acesso a essas tecnologias exponenciais facilitadoras, convergentes, as pecinhas de Lego, que quando você junta elas, você tem uma transformação absoluta. E elas geram a era da inovação exponencial, que acelera o processo de inovação entre 10 mil e 1 bilhão de vezes na velocidade. É como você usar a inteligência artificial para pensar em medicamentos. Teve uma iniciativa que conseguiu em apenas 20 dias criar 30 mil medicamentos potenciais para poder tratar o ser humano. Tudo isso acontecendo agora. Essa é a era das transformações. E um elemento fundamental nessa construção são os dados. Segundo as palavras do Clive Humby, um grande matemático, os dados são o novo petróleo. Por que o novo petróleo? O petróleo é um commodity que, porque ao ser extraído, ele tem o potencial de se transformar em muitas coisas. Ele pode se transformar numa cadeira, num vaso, numa peça de automóvel, um parte do seu telefone celular. Pode se transformar em combustível e lubrificante. Os dados também têm esse potencial. Ao serem extraídos, eles têm um universo de possibilidades. E hoje, não só os dados estão cada vez mais abundantes, mas a maneira de extrair valor desses dados está cada vez mais presente. Algoritmos cada vez mais poderosos conseguem fazer correlações impressionantes.
O que aconteceu aqui é um exemplo de como eu entendi como os dados eles conseguem transformar em valor, como entender os dados a gente consegue pegar e influenciar as pessoas. Eu morava em Dubai e eu vi um espetáculo de mágica onde o mentalista, ele adivinhava coisas sobre as pessoas. Ele chamou a filha de um casal amigo para participar do show. E junto com outras 4 pessoas, eram 5 pessoas, ele começou a fazer adivinhas. Várias, fantásticas. É um negócio impressionante. E eu gosto como mágica, ela faz a gente sentir que você realmente está vendo mágica. Aí no final, ele dava para cada participante ali um pedaço de papel, uma caneta e pedia para eles escreverem o número de 1 a 100. Perfeito. Aí depois eles mostravam para a plateia, pediam para que todo mundo se levantasse e eles viravam as cadeiras de cabeça para baixo, onde eles estavam sentados. E, gente, embaixo de cada cadeira estava o maldito do número que eles escreveram. Nossa, que coisa impressionante. Mas não parava aí. Quando a gente chegava no espetáculo, que era sempre composto de 6 mágicos, a gente ganhava um saquinho que tinha cartões postais, cada um com uma foto de um mágico. Aí ele pedia que a gente pegasse, tirasse do saquinho essas fotos e rasgasse na metade. E colocasse de volta no saquinho misturadas. Depois pedia para que a gente tirasse de maneira aleatória, entre parênteses, 2 pedaços. E o que vocês estão vendo aqui foram os 2 pedaços que eu tirei. Eu e cerca de 97% das pessoas. Os pedaços se completavam. Mágica? Não. O que o mágico tinha era um conhecimento sobre o comportamento humano, sobre dados comportamentais. Ele sabia que botões apertar para poder induzir um comportamento desejado. E o que aconteceu? Ele conseguiu descobrir essa realidade, ele conseguia saber sobre dados. E os dados, eles conseguem transformar a gente. Porque estamos vivendo uma época que a gente está conectado em todos os lugares. Tudo. A gente tem sensores para todos os lados. Carregamos sensores para cima e para baixo. Hoje temos, em 2020, tínhamos mais de 20 bilhões de dispositivos, telefones, carros, nas cidades, dispositivos com mais de 1 trilhão de sensores, gerando informação e mais informação. Calcula-se que em 2030 a gente vai chegar a 500 bilhões de dispositivos conectados, mais de 100 trilhões de sensores. Pensem assim, olha que loucura. No ano 2000, calculava-se que cada pessoa anualmente produzia 250 megabytes de dados todos os anos. Dizia-se que a gente estava sendo inundado por dados. Hoje em dia, a gente produz 250 megabytes a cada 2 minutos e meio. Essa é a realidade, esse é o momento que a gente vive. Imagina extrair valor de todos esses dados, quais são o potencial extraordinário que nós vivemos. E hoje, que a gente está chegando em 2030, hoje tem 56 zettabytes de informação. E pensem que 90% da informação disponível, que já foi criada pela humanidade, ela foi criada nos últimos 2 anos. E está duplicando a cada ano e a gente vai chegar em 2030 a 572 zettabytes. O que é um zettabyte? Cada zettabyte é 1 trilhão de gigas. Sim, esse mesmo gigabyte do seu telefone celular. A gente está sendo inundado por informação e temos hoje os agentes capazes de extrair valor de toda essa informação e transformar nossas relações com os seres humanos. Muito mais. A gente está vivendo a era da internet de tudo, onde tudo está conectado. Não é mais a internet das coisas. É a internet do Gui, a internet do Maurício, da Camila, a internet das plantas, a internet da soja, a internet não da plantação, mas de cada planta. Tudo isso vai transformar o nosso mundo e reinventar a maneira de gerar valor em muitas e muitas áreas. Mas o problema é que essa conexão, ela cria um grande risco para a nossa sociedade. Quem já assistiu aquele seriado Black Mirror, que ele explora muito as possibilidades disruptivas e às vezes apocalípticas da tecnologia. Será que esse mundo dos dados significa que a privacidade acabou? O que vai acontecer? E qual que é a função da privacidade? Será que a gente está disposto a abrir mão da privacidade nesse processo? E tem alguns casos interessantes. Muita gente está disposta a fazer isso. Esse é um caso extremo que está acontecendo na China, de millennials que usam, assim, tem uma empresa, uma fintech que empresta dinheiro e a garantia são nudes. Através dos dados, eles avaliam o comportamento da pessoa e você usa como garantia uma foto sua nua. Então, se você não paga a sua conta, a foto vai ser revelada. Claro que eles não concedem crédito para todo mundo. A pessoa que dificilmente vai tirar uma foto nua, quando ela faz isso, significa que ela vai realmente pagar. E isso está acontecendo. Então, a privacidade deles realmente importa ou o valor é o suficiente para convencer?
Ou o que está acontecendo hoje também na China, tem alguns protótipos rolando do Social Score, que é um tema que aparece em um episódio da série do Black Mirror. A pessoa vai curtir as curtidas que ela recebe, vão definindo se ela pode alugar uma casa, se ela pode viajar. Isso está acontecendo na China, já tem protótipos rodando, onde eles monitoram tudo que você faz. Se você atravessa na faixa, na hora certa, se você paga suas dívidas, se você cuida bem dos velhinhos, você fala bem do governo, e dependendo do score, você vai poder pagar menos pela sua casa, seus filhos vão ter acesso à educação gratuita. Tudo isso vai acontecer, toda essa transformação. E não só isso, não para por aí. Usando biometria, no futuro eles vão poder monitorar os sentimentos das pessoas. Numa parada, por exemplo, quando o líder supremo está passando e está dando tchauzinho, eles vão analisar seus sentimentos, suas microexpressões, a temperatura do seu rosto para saber se seu tchauzinho ele é verdadeiro ou não. Isso está acontecendo. E não está longe. Essa aqui é uma startup israelense, a Facetron, que através de fotos, de uma foto, em biometria, uma foto, eles conseguem definir que tipo de pessoa você é, para ajudar as empresas a saber que tipo de abordagem eles devem tomar na hora de entrar em contato com você. E não para por aí, eles conseguem fazer análise de risco de crédito através de uma foto. Hoje com uma taxa de sucesso de 80%, mas que está crescendo. Assustador, mas é o poder dos dados associado à geração de valor. E tem que entender quais são essas possibilidades. E a gente vai falando assim, vai chegando na parte de trabalho. Eu lembro que tem uma boa parte da nossa audiência que está assistindo à distância. Acho que se eu falasse para vocês no começo de 2020, em fevereiro, que a gente viver parte da nossa vida, a gente ia trabalhar de maneira remota, final de fevereiro, vocês iam dar risada na minha cara, o Gui não entende nada de futuro. A gente vira uma chavinha e tudo se transforma. Uma nova realidade emergiu. Esses momentos cataclismáticos têm esse poder de acelerar essas transformações num nível assim, sem paralelo. Então, de repente, a gente começou a viver um mundo totalmente remoto. E por 1 ano e meio foi só isso. Mas foi um mundo improvisado. As ferramentas eram rudimentares, primitivas, as melhores práticas não existiam, a gente cansou. Então, o que está acontecendo é essa transformação. E quando a gente fala nessa época de reinvenção do trabalho, surge essa palavra mágica do metaverso, que promete transformar a maneira com que nós aprendemos, colaboramos, nos divertimos, consumimos, tudo o que acontece. Então, o metaverso ele vira uma pedra de toque que realmente tem um potencial extraordinário de reinventar a nossa existência. E eu vou dizer para vocês, gente, o metaverso ele é inevitável. A maneira com a qual ele vai se manifestar está tomando forma. E nem todo mundo vai viver dessa maneira. Muitas nuances vão acontecer. Mas ele tem um impacto muito grande. Eles prometem para a gente essa imagem do jogador número 1. Todo mundo gosta de mostrar uma prototipação criada pelo Steven Spielberg. Essa ideia de um mundo imersivo, absolutamente indistinguível do mundo físico, onde a gente habita na forma de avatares e vai utilizar até sensores hápticos que vão adicionar a gente a sensação de toque para aumentar essa imersividade. Mas a gente está muito longe disso acontecer. Mas os elementos do metaverso já estão aqui. Já tem uma audiência metaverse ready que está conectada. Os gamers já estão fazendo isso. Todo dia, enquanto a gente conversa, cada dia 55 milhões de moleques se conectam no Roblox. A cada minuto tem 4, 5 milhões de jogadores de Fortnite que estão interagindo, brincando, interagindo socialmente. Tem mais de 240 milhões de jogadores de Minecraft que já estão lá. São pessoas que estão preparadas. Sim. E está acontecendo, um investimento cada vez maior, trilhões de dólares sendo prometidos. O JP Morgan Chase está falando que vai adicionar na economia mais de $1 trilhão anualmente. O Facebook se transforma no Meta, tentando abraçar essa nova realidade, tentando ser monopolista. A Microsoft gasta $69 bilhões para poder comprar uma empresa de games que já tem as ferramentas que vão transformar o metaverso numa nova realidade. E ferramentas e mais ferramentas vão sendo lançadas como as ferramentas de interação, de realidade aumentada que a Microsoft está trazendo para o dia a dia, conectando as nossas peças de geração de valor dentro de um ambiente que traga transformação para as nossas existências. Aqui vocês estão vendo que tem uma mistura de hologramas, vocês vão ver também com os avatares digitais. As we put people first, technology fades into the ferramentas de background. colaboração, de It feels geração de like valor, anything but. tudo acontecendo agora. E os pilares do metaverso são infraestrutura,
A interface humana, a infraestrutura, tudo que vai ser construído para poder gerar aquele valor, a interface humana, equipamentos de realidade virtual, realidade aumentada, os hápticos que dão a sensação de toque, de outras tecnologias, mas o metaverso não está limitado a isso. A descentralização, o blockchain, a inteligência artificial, a computação espacial para poder criar esses ambientes em 3D, cada vez mais imersivos e fáceis de serem construídos, e a economia de criadores, ferramentas cada vez mais intuitivas, cada vez mais acessíveis, que ajudam as pessoas a criar essa realidade que vai ser habitada por uma boa parte da população do mundo. E aí, estão vendo o Gui no metaverso, aqui no Spatial I/O, mais magrinho, mais sério também, mas experimentando o metaverso. Também bem vestido ali. E a gente fala assim, qual que é essa realidade que vai tomar forma? O que está acontecendo? Gente, são 50 tons do futuro. Não existe uma única realidade. São muitos elementos que vão ser criados, vão estar conectados com cada uma das suas organizações. Tá vendo? É como, quando eu mostrei isso para minha esposa, é como se fosse aqueles equalizadores dos sons antigos. Você tem que encontrar a mistura ideal para criar a realidade que corresponde aos seus desafios, às suas ambições, às suas aspirações. Essa é a verdade, essa que é a criação da nossa realidade do futuro. E o ponto é que essa realidade, ela acontece muito mais rápido, essa adoção da tecnologia, ela acontece muito mais rápido do que a nossa capacidade de entender suas implicações éticas, morais, sociais, econômicas, ambientais e tudo mais. Então a gente tem que temos que deixar de ser meros observadores dessas realidades que estão tomando forma e nos tornar protagonistas na criação dessa realidade que nós aspiramos. Essa é a grande verdade, porque quem cria o futuro não corre o risco de se tornar obsoleto. Obrigado, meus caros. Se vocês quiserem depois, vamos nos conectar, continuar essas conversas, que foi um prazer poder colaborar com vocês.